Amém, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Quero ler somente o primeiro verso e depois nós vamos usar um outro texto aqui para estudarmos, para a gente tentar entender o que a palavra de Deus está dizendo. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Só este verso. Para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém, queridos. No contexto aqui do que Paulo está escrevendo, Paulo estava falando sobre a escravidão da religião. Mas eu quero falar de uma escravidão muito mais sutil do que esta da religião, porque a escravidão da religião é notória, né? Mas existe uma escravidão muito sutil que muitas vezes passa desapercebido e ela é muito ruim para nós. E o texto então que eu quero realmente estudar está lá em João capítulo 8. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas vamos ler uma boa parte deste capítulo 8 de João. O texto começa com aquela mulher que foi pega em adultério. Eu não vou ler o texto, vocês conhecem. Aquela mulher foi pega em adultério e foi levada diante de Jesus para ser apedrejada, e era tudo um jogo ali que eles queriam fazer com Jesus, porque eles queriam que Jesus consentisse e condenasse aquela mulher à morte, quando na verdade somente os romanos podiam condenar alguém à morte. Então, se Jesus condenasse aquela mulher, Jesus estaria tomando a autoridade de Roma e poderia ser julgado por Roma. Contudo, se Jesus não condenasse aquela mulher à morte, eles acusariam de Jesus de ir contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que ela devia ser apedrejada. E então eles fazem essa jogada para pegar Jesus. Mas Jesus, sendo Deus, ele não cai nessa, ele não cai na de ninguém, não é? Não adianta querer fazer pegadinha com Jesus, porque ele não cai em pegadinha nenhuma. Então Jesus dá uma palavra ali que vai expor aqueles homens, porque quando eles levam aquela mulher para Jesus, o que eles realmente estão fazendo é acusar aquela mulher de estar dominada pelo pecado. E eles, não. Eles podem dizer que aquela mulher é pecadora, mas eles não. E então Jesus dá uma palavra ali para eles, no verso 7, dizendo: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E então a Bíblia mostra que eles vão, um a um vão saindo, começando pelos mais velhos. Todos eles acabam se retirando daquele lugar. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: ninguém te condenou? E ela diz: não, porque todo mundo foi embora. Então veja só, queridos, aquela mulher, ela era visivelmente escrava de um pecado. Os líderes religiosos que levaram aquela mulher, eles se consideravam livres, não escravos do pecado. Mas quando Jesus pronuncia: se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, isso faz com que a consciência deles os acuse.
Por isso eles vão um a um saindo daquele lugar. Então eles eram escravos do pecado, embora aparentemente não. Mas eles eram escravos tanto quanto aquela mulher. E agora, a retirada deles mostra que eles eram escravos também de uma consciência de culpa. E o que Jesus deixa claro aqui, queridos, é que todos nós somos escravos, a menos que Ele nos liberte, como Ele fez com aquela mulher. Ela realmente era escrava do pecado, mas Jesus disse: eu não vou te condenar, e te dou a condição de você ir e não pecar mais. Então Jesus está libertando aquela mulher da escravidão do pecado. Mas aqueles homens que se retiraram, eles continuavam sendo escravos do pecado, embora eles não se considerassem assim. Ok? Isso aqui é só uma introdução para a gente entrar no todo o texto de João 8. Então, como eu disse, Jesus deixa claro que todos são escravos do pecado. E no verso 12, Jesus agora se vira para a multidão. Diz assim o verso 12: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja só, Jesus está mostrando agora um caminho para nós sermos livres dos nossos pecados, livres de toda a escravidão. Ele diz que Ele é a luz do mundo, e se nós o seguirmos, nós não andaremos nas trevas. Por que nós tropeçamos? Até na vida, aí no dia a dia comum, né? O tropeço real, né? De você cair no chão. Por que você tropeça? Porque você não enxerga aquilo que vai fazer você tropeçar. Assim é na vida, em todos os sentidos. Nós erramos por não enxergarmos as coisas que vão nos levar a tropeçar. Nós erramos porque não enxergamos as coisas que vão nos levar ao erro. Quantas vezes nós fazemos as coisas crendo que aquilo vai dar certo e na verdade não dá. Não é assim? Então Jesus diz aqui que Ele é a luz, e se nós o seguirmos, nós teremos a luz e não mais tropeçaremos, porque não estaremos andando nas trevas. Se nós seguirmos a Jesus, Ele nos liberta de toda a escravidão e vai nos guiar pelo caminho reto da sua justiça, e nós realmente seremos livres. Amém, queridos? No decorrer de tudo isto, Jesus fala algumas coisas e eles retrucam muitas coisas a Jesus. Chega no verso 24, Jesus diz o seguinte: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão nos seus pecados. O que Jesus está dizendo aqui é que somente Ele pode nos libertar do poder do pecado. E Ele agora dá uma palavra muito séria aqui, que se nós não formos libertos do poder do pecado, nós vamos morrer no pecado. Morrer no pecado significa o quê, queridos? Fala alto. Quantos concordam com essa afirmação? Manifesta aí. Quantos concordam com essa manifestação? Não está chegando aí? Ok. Ele disse que vai para o inferno. Quantos concordam com essa afirmação? Manifesta aí, deixa eu ver. É isso mesmo, Jesus está dizendo aqui. Vamos ler o texto de novo, verso 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão
nos seus pecados. Quer dizer, queridos, que uma pessoa escrava de um pecado, seja ele qual for, não tem salvação. Vocês concordam? E não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo aqui. Aí o verso 30 diz que diante dessas coisas que Jesus foi expondo, muitos creram nele. Peraí, então, eu não quero ir para o inferno, alguém quer ir para o inferno? E ele disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E então, diz aqui a Bíblia que muitos confessaram a sua fé em Jesus, dizendo: nós cremos no Senhor, nós não queremos morrer no nosso pecado, nós cremos no Senhor. Está tudo resolvido? Então, agora cremos no Senhor, está tudo resolvido? Então, no verso 31, Jesus diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, o que a gente chega à conclusão aqui? Você é liberto somente por crer? Não. Jesus disse que o crer nele é o primeiro passo para você começar a conhecer a verdade. Mas você só vai conhecer a verdade, ele disse, se você permanecer nos seus ensinamentos. Então, quando você permanece nos ensinamentos, você começa a ser um discípulo, porque você começa a conhecer a verdade. E na medida em que você conhece a verdade, essa verdade vai trazer libertação. Amém? Agora vamos ler o texto do 33 até o 59. O texto é meio longo, mas vamos ler aqui. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente,
fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas de fato, o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. Então nós temos aqui um texto bem comprido, né? E a gente vai tentar tirar algumas lições daqui nesse debate, né, entre Jesus e os fariseus. Os pontos importantes aqui. Os líderes religiosos se apegavam à velha aliança e não conseguiam ver que Jesus veio para cumprir a velha aliança e estabelecer uma nova aliança. Ok? Depois a gente vai destrinchar um pouquinho isso aqui. O segundo ponto, eles enfatizavam a tradição religiosa, enquanto Jesus estava olhando para o aspecto espiritual que envolve as nossas vidas. Eles olhavam somente as coisas físicas. Jesus estava olhando para o aspecto espiritual. O terceiro ponto, eles se apegavam aos privilégios externos da religião, quando Jesus estava mostrando a necessidade de uma vida moral. Ok? Eles estavam ali pensando: se eu pratico os atos da religião, está tudo bem. E Jesus estava dizendo: não, existe algo mais importante do que o externo, que é o interior, que é o caráter de vocês. Em quarto lugar, eles davam muito valor à liberdade político-econômica, quando Cristo veio para oferecer uma liberdade espiritual. Então o que acontece, queridos, é que muitas pessoas acham que porque a situação está boa, o nosso país está vivendo o começo de uma grande crise, mas muitos ainda não foram afetados. E as pessoas acham que se elas não foram afetadas, então está tudo bem. Mas Jesus está mostrando que existe um perigo muito maior do que as necessidades físicas. Jesus está falando sobre um perigo espiritual que envolve a vida das pessoas. E então Jesus começa a mostrar que eles precisavam de uma transformação interior do seu coração. Eles precisavam romper com a religião histórica e formal.
e exercer uma fé pessoal em Jesus como Filho de Deus, para que eles pudessem ser salvos. Diante disto, aquele sentimento que eles tinham de nós cremos em Ti, passou a ser um sentimento de ódio, ao ponto de querer apedrejá-lo. Então veja só, como que uma pessoa que minutos antes diz para Jesus: eu creio em você, agora está pegando em pedras para apedrejar Jesus. Será que isso aconteceu só lá em Jesus, homem? O que vocês acham? A grande verdade, queridos, é que muitas pessoas que confessam a sua fé em Jesus, diante de algumas coisas que Jesus coloca, ficam iradas, ao ponto de dizer: eu não concordo com isso, mas está na Bíblia, mas eu não concordo. Vocês já ouviram isso? Já ouviram isso de cristãos? Já? Queridos, é a grande realidade. Às vezes a pessoa pode até não expressar: eu não concordo, porque ela não quer se expor, mas lá no seu coração ela realmente não concorda. Tanto é que não concorda que não pratica. Porque se a gente concordasse com Jesus, a gente praticaria as coisas que Ele fala. Vocês concordam comigo? Jesus está mostrando claramente, queridos, que nós temos que tirar os nossos olhos e o nosso coração de tudo que é religião e exercer uma fé pessoal e verdadeira nele. Colocar a nossa confiança somente nele. Amém? Então a gente agora vai destrinchar um pouco mais esse texto todo aqui. E eu quero mostrar para você, e aí vai o título da mensagem. Não vai ser tudo isso, mas depois eu resumo o título. Nós precisamos aprender o verdadeiro discipulado, que vai nos levar para a verdadeira liberdade e vai nos conceder o verdadeiro caráter. Então o título da mensagem: discipulado, liberdade, caráter. Ok? Então nós precisamos do verdadeiro discipulado, que nos leva à verdadeira liberdade, que nos concede o verdadeiro caráter. Então vamos lá, verdadeiro discipulado. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, queridos? Não adianta nós reconhecermos Jesus como verdadeiro Salvador e a sua palavra como a verdade toda, os verdadeiros ensinamentos, se nós os interpretarmos segundo os nossos conceitos nacionalísticos, religioso, social e cultural. Deu para entender? Por quê? Os judeus e os líderes religiosos, eles achavam que por serem descendentes de Abraão, então eles tinham todas as bênçãos de Abraão e eram então herdeiros de tudo que Abraão conquistou do Senhor. Então aqui está o conceito nacionalístico, Eu sou judeu, está tudo bem. Se eu sou um judeu, então eu sou filho de Abraão e sou herdeiro de Deus. A gente pode trazer isto, para nós. Se eu nasci de pais crentes, eu sou crente. Eu tenho a herança de Deus sobre a minha vida.
A outra questão que nós falamos é a religião. As pessoas fazem a religião, se envolvem com a religião. Por exemplo, não vai aqui uma crítica, mas uma ilustração somente. Os católicos, a criança nasce, eles vão, batizam lá na igreja, aquela criancinha que não entende nada, e ali eles acham que a criança já ganhou o céu, não é mais pagão. Agora, ela está dentro da religião e ela está salva. Aí a gente vem para o nosso campo, né, evangélico. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, sou salvo. Desde pequenininho, estou na escola dominical, ouvindo a palavra de Deus, sou salvo. Se a gente interpretar socialmente as coisas, a palavra de Deus, então a gente vai pegar os princípios da palavra de Deus e diz, não, isso aqui era na sociedade judaica. Na nossa sociedade é diferente. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. Então a gente tem que adaptar os ensinamentos para a sociedade de hoje. Se a gente falar em termos de cultura, a cultura daquela época era diferente, a cultura de hoje, a gente pode ser assim, é a cultura, é a nossa cultura, é a nossa sociedade, é o tempo de hoje, as coisas mudaram. Então Jesus está dizendo, se você confessa a fé em mim, você diz que crê em mim, mas você me olha e olha os meus ensinamentos através da nacionalidade, através da religião, através da social, através da cultura, você não crê de fato em mim. Dá para entender isso, queridos? Então Jesus está dizendo que o que nós precisamos é permanecer firmes na sua palavra. O que está escrito, querido, está escrito. Você crê que Deus é soberano? Você crê que Deus é onisciente? Você crê que toda a eternidade, toda a história está patente aos olhos de Deus, passado, presente e futuro? Então você crê que Deus sabia que nós viveríamos no século 21, no meio dessa sociedade brasileira e cultura brasileira? Se Ele quisesse que a gente se adaptasse a isso, será que Ele não teria escrito? Olha, eu estou dizendo isso, mas no século 21 as coisas serão diferentes. Então, para o século 21, essa palavra vocês esquecem. Mas Ele diz aqui, se você permanecer na minha palavra, no que eu estou dizendo hoje para você, então aí você vai ser meu discípulo. Amém, queridos? Jesus está mostrando a necessidade, queridos, de nós aprofundarmos a nossa fé nele, de nós termos uma fé pura nele, ok? Uma fé genuína. Ele já tinha dito lá no verso 24, vocês morrerão nos seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, e ele usa o eu sou aqui, se referindo ao Deus eterno, o Deus de eternidade, a eternidade. Se vocês não crêem que eu sou hoje, que eu sou amanhã, que eu serei no ano 2016, no século 21, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Amém, queridos? Então Jesus está explicando aqui que se nós não permanecermos firmes na sua palavra, nos seus ensinamentos, nós não vamos escapar de um tipo de escravidão, que para ele é muito patente, embora para nós possa passar desapercebido. Os fariseus, quando pegaram aquela mulher e levaram diante de Jesus, para eles a escravidão deles não era real, eles não se julgavam escravos. Ok? Mas eles eram
Jesus, numa única palavra, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, mostrou para eles que eles tinham sim uma consciência de culpa e que eles eram escravos tanto quanto ela. Ok, queridos? Somente a verdade é que pode libertar a nossa mente e o nosso coração de toda a ignorância, de todas as trevas. Jesus disse: eu sou a luz, se você me segue, você não vai andar nas trevas. Então Jesus, a verdade de Jesus, é que vai nos livrar também dos nossos preconceitos que nós temos a respeito das coisas. Só Jesus, a verdade dele, pode nos libertar dos nossos maus hábitos. Hábitos que muitas vezes são pecados. Amém, queridos? Tem hábitos que não são pecados e tem hábitos que são pecados, porque agridem a palavra de Deus. Então, só a verdade é que pode nos libertar. Quando a verdade permanece em nós, ela nos liberta. A simples, entenda o que eu vou dizer, a simples fé, declaração de fé em Jesus não nos liberta. Por isso que está cheio de gente na igreja que vive no pecado. Elas creem que Jesus é o Senhor, elas creem que Jesus é o Salvador, elas creem que Jesus morreu por elas. Mas porque a verdade não está em seus corações e elas não permanecem na verdade, então a fé é vaga, a fé é em vão. Jesus disse para aqueles que estavam crendo nele: se vocês permanecerem na verdade, na minha palavra, então vocês serão meus discípulos. E a partir daí vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade é que vai libertar vocês. Amém, queridos? Então, somente quando a luz do Evangelho realmente brilha nos nossos corações, segundo Paulo diz na carta aos Coríntios, que a palavra de Deus é aquela luz que resplandeceu dentro de nós, é ela que vai revelar e quebrar a escravidão que existe no nosso coração. Amém, queridos? Então nós precisamos enxergar o pecado da forma como a palavra de Deus o coloca. Quando nós enxergarmos o pecado conforme a palavra de Deus o descreve, queridos, nós vamos ter aversão ao pecado. Quando você olha para as Escrituras e vê o que o pecado fez com Jesus na cruz, então você vai enxergar o quanto o pecado é horrível, e você vai ter aversão a ele, você vai ter nojo do pecado. É somente a revelação das Escrituras que Jesus disse: vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vai libertar o coração de vocês. Dá para entender isso, queridos? Enquanto a gente não tiver aversão ao pecado, é porque nós não conhecemos a verdade como ela é. Amém? Pode ser duro isso, queridos, mas é a verdade. Isso talvez ofende muita gente, e é o que aconteceu naquele dia. As pessoas ficaram ofendidas com Jesus, porque Jesus revelou algumas coisas sobre eles, e revela sobre nós. A primeira coisa é que eles teriam que mudar suas vidas, se quisessem ser discípulos de Jesus. Só que eles se consideravam já uma conduta muito boa. Nós não precisamos mudar em nada. E Jesus estava falando: não, vocês têm que mudar. Amém? A segunda coisa que Jesus mostrou é que eles eram totalmente ignorantes quanto à verdade da salvação, enquanto eles pensavam que eles dominavam esta verdade, porque eles eram líderes,
A terceira coisa que ficou clara ali e acendeu o ódio deles é que Jesus mostra que eles não tinham uma verdadeira liberdade espiritual, porque eles estavam presos a uma tradição religiosa, eles estavam presos à letra da lei de Moisés, e não ao espírito da letra. O que Paulo vem a dizer também: a letra mata, o espírito é que dá a vida. Vocês estão entendendo isso, queridos? É por isso que aquela turma pegou em pedras para atirar em Jesus. Então, vamos lá. O verdadeiro discipulado consiste em você permanecer nas Escrituras e conhecer a realidade espiritual das Escrituras, não somente a letra, mas aquilo que a palavra quer produzir dentro de nós. Amém, queridos? Então, o verdadeiro discipulado nos levará à verdadeira liberdade. O primeiro ponto para a gente ser liberto é concordar que nós somos escravos. Amém? Porque quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que eles disseram para Jesus? Cheio do orgulho judeu, eles disseram assim: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Quantos aqui se julgam escravos? Se nós não nos julgarmos escravos, queridos, nós não podemos ser libertos. Alguém aqui é perfeito? Por que você não é perfeito? E por que você diz que não é perfeito? Eu quero fazer você raciocinar. Por que você diz que não é perfeito? Você tem erros? Você comete pecados? Então você é escravo do pecado. Então, o primeiro ponto, queridos, para nós sermos verdadeiramente libertos, é admitir que nós somos escravos ainda e precisamos da libertação do Senhor. Libertação que só virá através da verdade do Evangelho, em nós concordarmos com o Evangelho. Veja só, esses judeus orgulhosos da sua descendência de Abraão achavam que a certidão de nascimento deles era o passaporte para o céu. Assim como muitos acham que nascer ou estar dentro da igreja evangélica é o passaporte para o céu, quando isso não existe. Passaporte para o céu tem um nome: Jesus. Jesus é o quê? A palavra de Deus, a palavra viva de Deus. Então, qual é o seu passaporte para o céu? A palavra. Não é a Bíblia não, viu, gente? Não é porque você tem uma Bíblia, ou duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho muitas na minha casa. Eu tenho de todas as versões possíveis em português. Mas isto não diz nada se ela não estiver aqui dentro do meu coração. Não na minha mente, porque eu posso até decorar a Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia decorada. Tem um pastor aí, que eu não vou dizer o nome, mas ele cita textos e textos e textos e textos de cor. Eu admiro isso. Mas a interpretação que ele faz desses textos é horrível. O que Jesus estava dizendo, que nós precisamos, é da verdade que nos transforma.
não da verdade na mente, conhecer e até poder citar as escrituras de cor, mas ele está dizendo a verdade que vai transformar. Ter a verdade significa ser transformado pela verdade. Amém, queridos? Então, veja só que interessante. Os judeus tinham sido escravos no Egito. Sim. Depois, uma parte deles foi escravos dos sírios. Outra parte foi escravos dos babilônios. Agora, eles estavam debaixo da escravidão de Roma. Mas eles dizem para Jesus: nunca fomos escravos. Por quê? Porque eles não se consideravam escravos. Não é verdade? Eles estavam naquela condição, mas eles se recusavam a se curvar àquela escravidão e se declaravam não ser escravos de ninguém, porque eles se sentiam superiores. O judeu, até hoje, ele é um povo que se julga superior a todo mundo, porque ainda se considera descendente de Abraão. Então, eles estão por cima. E muita gente, à semelhança deles, acha que não são escravos. Mas Jesus responde para eles: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Amém, queridos? Vamos ler juntos aqui? Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Leia em voz alta isso. Todo mundo aí diz aí. Você concorda com isso? Você vive pecando? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Os atos pecaminosos, os atos de pecados que nós cometemos, só revelam uma coisa: que nós ainda estamos debaixo do jugo do pecado. O pecado que está em nós é que nos leva a pecar. Amém, queridos? Nós não somos pecadores por cometer pecados. Nós cometemos pecados porque somos pecadores. E quando a gente pratica o ato, só significa isso, que nós ainda estamos debaixo do jugo do pecado e nós precisamos ser libertos. É possível ser liberto? Paulo diz, Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais cumprireis com as concupiscências da vossa carne, com os desejos errados do coração. Amém, queridos? Então, a gente pode dizer que cada pecado que a gente comete, a gente está forjando mais um grilhão que vai nos prender ao pecado. O que Jesus está mostrando aqui para eles, quando eles dizem, nós não somos escravos de ninguém, nunca fomos escravos, Jesus estava dizendo que o pecado, e não Roma, era o verdadeiro inimigo de Israel. O pecado e não o Egito, o pecado e não a Síria, o pecado e não a Babilônia, foi que sempre escravizou Israel. E todas as vezes que eles caíram debaixo de um cativeiro, é porque eles estavam caindo debaixo do julgamento dos seus próprios pecados. Amém, queridos? Agora, olha o que Jesus vai dizer. Que o escravo
ele não pertence à família. Ele pode morar do seu nascimento até o dia da sua morte na casa de uma família, mas ele nunca será parte da família. Ok? E a gente, olhando para a história da escravidão, a gente viu sobre isso. As crianças já nasciam ali, filhos de escravos, já nasciam escravos, iam ser escravos até o dia da sua morte. Nunca pertenceram à família, embora vivessem na casa da família, e nunca tiveram a herança da família. Jesus vai falar isso sobre a nossa condição diante de Deus. Nem todo aquele que está na casa de Deus pertence à família de Deus. Ele diz: escravo não faz parte da família. Se nós somos escravos do pecado, queridos, nós não pertencemos à família. É isso que Jesus está dizendo aqui. Que pessoas que estão escravas do pecado, escravas de uma letra morta, não são verdadeiros membros da família de Deus. Somente o Filho de Deus é que pode nos libertar dessa escravidão e nos tornar membros da família de Deus. Amém? Lá em João, capítulo 3, versos 5 ao 6, você não precisa ler, mas eu acho que você conhece isto. Diz assim: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo: se você não for liberto pela palavra, então você é só carne e não é Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Quando Jesus diz ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, a água significa o quê? A palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, nascer da água e do Espírito é o Espírito tornando verdade a palavra de Deus na sua vida. E a prova que o Espírito tornou a palavra de Deus uma verdade dentro de você é que você vive aquela verdade. Amém, queridos? Amém? Então, o verdadeiro discipulado, o permanecer na palavra, nos torna verdadeiros discípulos. E a marca de um verdadeiro discípulo, aquele que é liberto, é o verdadeiro caráter. No verso 39 de João 8, quando eles questionavam Jesus, insistiam com Jesus, que eram filhos de Abraão, Jesus, lá no verso 39, dá uma resposta. Eles dizem: Abraão é nosso pai. Responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Jesus está chamando então a atenção deles para dizer que a descendência física não importa, porque a descendência física não traz a semelhança espiritual. O fato deles serem descendentes de Abraão não significa que eles tinham a promessa de Abraão. O fato deles terem a descendência física de Abraão não significava que eles tinham a herança espiritual de Abraão. E Jesus então começa a mostrar aqui que se eles realmente tivessem essa descendência espiritual, se eles tivessem as promessas, se eles tivessem a herança de Abraão, eles iam agir da mesma forma que Abraão agiu. De que forma Abraão agia? De que forma Abraão agia?
Um dia Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Quando Deus disse a Abraão: pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece em holocausto para mim. O que Abraão fez? O que Jesus está dizendo aqui? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês agiriam como Abraão. O que Jesus estava dizendo? Que os filhos obedecem. Amém, queridos? Jesus estava dizendo que eles tinham que ter a mesma atitude que Abraão teve em relação a Jesus, aos ensinamentos de Jesus. Mas veja, qual era o sentimento deles para com Jesus? Eles estavam expressando ódio. E Jesus fala que aquilo que eles estavam expressando era o quê? A herança do verdadeiro pai deles, que era o diabo. Que o diabo foi homicida desde o princípio. O diabo foi um mentiroso desde o princípio. Então, a gente está muito acostumado a dizer que aquele que mente é filho do diabo. Não é isso? Que o diabo é o pai da mentira. Mas será que a mentira é algo somente falado? A mentira consiste em palavras. Você fala uma coisa que não é verdade, então você é um mentiroso. Jesus estava dizendo que o que tornava aqueles homens filhos do diabo era a atitude do coração deles. A vida deles era uma mentira. Eles levaram aquela mulher dizendo: ela foi pega em adultério, mas todos eles viviam em adultério, só que nenhum deles tinha sido visto. Ela sim. Então a vida deles era uma mentira. E Jesus está dizendo: aquele que vive na mentira, não aquele que pronuncia mentiras, mas aquele que tem uma vida mentirosa. Porque eles estavam dizendo que criam em Jesus, mas eles tinham ódio de Jesus. Eles falavam que criam em Jesus, mas eles chamavam Jesus endemoniado. No verso 47 de João 8, Jesus diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. E aí Jesus mostra a atitude de Abraão, no verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque viria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão olhava para Jesus como o cumprimento de todas as promessas de Deus. E Abraão creu em Jesus. Amém, queridos? Eu não sei como aconteceu lá no céu o dia que Jesus veio para se tornar aquela criança em Belém. Mas eu acho que ele disse: estou indo. E todos os profetas do Velho Testamento viram. Ele olhou para Isaías e disse: Isaías, lembra que você falou um menino nasceu? Estou indo lá nascer. Ele olhou para Abraão e falou: Abraão, estou indo. Moisés, lembra que você disse que Deus ia levantar um profeta semelhante a você? Estou indo lá ser esse profeta. Porque Jesus diz que Abraão viu e se alegrou. Amém, queridos? O que Jesus está dizendo aqui? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam se alegrar comigo. Vocês iam se alegrar por eu ter vindo.
Vocês iam se alegrar por eu ter morrido na cruz, ou morrer na cruz por vocês, para nós, né? Vocês se alegrariam por eu ter morrido na cruz e libertado vocês disso que está escravizando vocês. Vocês iam se alegrar com a minha palavra que liberta vocês. Vocês iam se alegrar com a minha palavra que torna vocês verdadeiros filhos de Deus. Abraão viu e ficou feliz. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam a mesma atitude de Abraão. Amém, queridos? No verso 58, Jesus diz, porque eles questionam, né, a idade de Jesus, Jesus diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. A expressão eu sou, usada por Deus para Moisés, que significa uma existência que ultrapassa o tempo, né? Jesus declara que Ele é o próprio Deus que apareceu para Abraão, o grande eu sou, né? Aquele que existe eternamente. E é assim, queridos, que nós precisamos olhar para Jesus e nos submetermos a tudo aquilo que Ele diz. Veja que tudo começa, a verdadeira vida cristã começa na perseverança do verdadeiro discipulado. É o começo, queridos. Praticar a palavra de Deus não é o auge da vida cristã. Praticar a palavra de Deus é o começo da vida cristã. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos um Davi que caiu. Nós vemos um Pedro que caiu. Mas nós também vemos que eles se levantaram e voltaram para a palavra. Eles não se justificaram. Davi chora diante de Deus e diz: Deus, pequei. Renova o meu coração. Me dá um coração liberto do pecado. Amém, queridos? Então, o permanecer na palavra é o princípio para a vida cristã. Amém? Como eu disse, não é o auge, é o começo. Não existe vida cristã sem a palavra de Deus reinando no nosso coração e nos libertando do poder do pecado. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Deu para entender isso, queridos? Amém? Verdadeiro discipulado que nos leva à verdadeira liberdade, que nos concede um verdadeiro caráter, sermos semelhantes a Jesus. Amém?